ACH 5542 Bioquímica 1. Essa aula foi preparada com base no livro Princípios de Bioquímica de Leng, sexta edição, no qual a gente vai abordar hoje o capítulo 7, carboidratos e glicobiologia. E o que são os carboidratos? Bem, essas biomoléculas, elas são as moléculas biológicas mais abundantes da Terra, são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas ou substâncias que geram esses compostos quando hidrolisados. E existem diversas atividades biológicas desempenhadas pelos carboidratos, no qual a gente vai estar comentando ao longo da aula. Existem três principais classes de carboidratos: os monossacarídeos, os disacarídeos, polissacarídeos. Os carboidratos, eles apresentam uma fórmula empírica, essa aqui, o CH2ON. E é claro também que carboidratos também podem conter outros átomos, na verdade, e é justamente devido a isso que essas moléculas, elas apresentam uma grande variedade de tipos, diversidade, e, consequentemente, desempenham diversas atividades biológicas. E vamos começar falando sobre os monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples, justamente porque possuem apenas uma única unidade de polihidroxicetona ou polihidroxialdeído. Esses monossacarídeos, eles podem ser aldoses ou cetoses, no qual são divididos nessas duas famílias. E como a gente pode observar por meio dessa imagem, esses monossacarídeos, eles não possuem ramificações, apresentam em sua estrutura, além do esqueleto de carbono, grupos hidroxilas e hidrogênio. O fato deles possuírem esses grupos hidroxilas tornam solúveis em água justamente pela capacidade de realizar ligações de hidrogênio. A ligação entre os carbonos são do tipo simples. E, como vocês podem ver, existem um grupo carbonil presente na extremidade dessa molécula. Quando esse grupo carbonil está na extremidade, esse monossacarídeo é uma aldose, justamente pela função aldeído. E quando esse grupo carbonil não está na extremidade e sim em outra posição, como nesse caso, formando aqui um grupo, uma função cetona, então esses monossacarídeos são denominados de cetoses. Os mais simples monossacarídeos, eles são constituídos de 3 carbonos, que são o D-gliceraldeído, que é uma aldotriose, e o dihidroxiacetona, que é uma cetotriose. Esse outro slide, ele vem apresentando outros monossacarídeos com um número de carbono maior. Essas duas moléculas, por exemplo, elas apresentam em sua constituição 6 átomos de carbono. A primeira delas apresenta também um grupo aldeído e a segunda um grupo cetona. Então, para nomear essas moléculas, faz-se então a distinção entre os grupos que as diferenciam, se é uma aldose ou se é uma cetose, seguido do número de carbonos, que vai ser o prefixo, e o sufixo será -ose, que é comum a todos esses monossacarídeos. Portanto, essa primeira que apresenta esse grupo aldeído é uma aldo, 6 carbonos, hexose. E a segunda é um ceto-hexose. Popularmente, o nome dessas moléculas é D-glicose, para a primeira, e a segunda D-frutose, que sem dúvida são as hexoses mais abundantes na natureza. A D-glicose, por exemplo, é a principal molécula energética utilizada pelos organismos. Essas outras duas já apresentam 5 átomos de carbono. A primeira é uma aldopentose e a segunda na verdade, as duas são aldopentoses. A primeira é a ribose, a D-ribose,
e a segunda a 2-desóxido-ribose, justamente porque no carbono 2 ela possui um hidrogênio diferente da ribose, que contém, na verdade aqui possui 2 hidrogênios, né, diferente da ribose, que possui um hidrogênio e um grupo hidroxila, por isso 2-desóxido, né, devido a essa ausência desse grupo hidroxila, desse oxigênio. E essas duas moléculas são os açúcares que constituem os nucleotídeos que estão compostos no RNA e DNA, respectivamente. Assim como os aminoácidos, os monossacarídeos eles também apresentam centros assimétricos, ou seja, carbonos quirais. É claro que tem uma exceção, que é o dihidroxiacetona, que é o único monossacarídeo que não vai apresentar esse carbono assimétrico, justamente pela presença desse grupo cetona no meio da molécula. O monossacarídeo mais simples, no qual possui um único carbono assimétrico e, portanto, 2 isômeros opticamente ativos, é o gliceraldeído. Portanto, ele apresenta a sua forma D e L justamente em relação à posição da hidroxila. Lembrando que essa forma D e L não se refere às propriedades ópticas desses enantiômeros. Aqui as moléculas de gliceraldeído, D e L, elas são representadas em fórmulas de projeção de Fish e fórmulas em perspectiva, lembrando que essa cunha sólida, ela projeta-se para fora do papel, ou seja, em direção ao leitor, e a tracejada para trás. E um outro modelo é em esfera e bastão, e essa imagem ela mostra justamente essa característica, né, dos enantiômeros de possuírem imagens especulares não sobreponíveis. No caso aqui, uma molécula de gliceraldeído. E com relação aos outros monossacarídeos, né, que vão apresentar mais de um carbono anomérico, como que é feita a distinção entre a configuração D e L? Bem, isso é feito justamente tomando como base o gliceraldeído e utiliza-se como um carbono assimétrico para comparar com o carbono assimétrico do gliceraldeído, aquele que está mais distante do carbonil. Nesse caso, o monossacarídeo que apresenta 4 carbonos, o carbono que é utilizado para comparar é o carbono de número 3. Lembrando que a numeração é feita com base naquele carbono mais próximo do carbonil. E nesse caso, o próprio carbono desse grupo aqui é o carbono de número 1. Então, 1, 2, 3 e 4, no qual o carbono 3 é utilizado para comparar com o carbono 2 do gliceraldeído. E assim por diante, né? Esses monossacarídeos de 5 carbono vai ser utilizado o carbono 4 nas hexoses, o carbono 5, para comparar com esse carbono anomérico do gliceraldeído. Aqui, como vocês podem ver, esses monossacarídeos todos estão na sua configuração D, né? Mas existem também as suas configurações L, é claro. As hexoses existem na natureza 8 hexoses na configuração D e 8 hexoses na configuração L, porém, nos organismos, a maioria das hexoses elas são encontradas na configuração D. Aqui também é destacado em retângulo os monossacarídeos mais comuns, né? Aqueles que são encontrados com mais frequência, como por exemplo D-glicose, D-manose, D-galactose e assim por diante. Em relação às cetoses, também é feita essa mesma comparação para distinguir a configuração D e L, né? No qual é utilizado o carbono anomérico mais distante do grupo carbonil e comparando com o gliceraldeído. Nesse caso, o carbono do grupo carbonil aqui é o de número 2, esse é o primeiro carbono, então 1, 2, 3 é o carbono anomérico, 4 o último carbono. Com relação
as cetoses de 6 carbonos, elas, em relação à nomenclatura em si, elas apresentam nomes próprios, por exemplo, de psicose, de frutose, em relação aos seus correspondentes aldoses, né? São diferentes esses nomes. Porém, os outros monossacarídeos de 4 e 5 carbonos, para diferenciar a nomenclatura dos correspondentes aldoses, é utilizado no nome U. Como, por exemplo, vamos utilizar como exemplo essa cetose de 4 carbonos e a aldose de 4 carbonos. A aldose de 4 carbonos ela é denominada de D-eritrose e o seu correspondente, né, ou seja, quando eu falo correspondente, é aquele que vai ter distinto apenas a localização do grupo carbonil. Os outros átomos vão estar na mesma conformação. Pois bem, então o correspondente dele vai se chamar D-eritrulose. Observaram a diferença? É adicionado apenas esse U no meio do nome, que seria correspondente à aldose. Um outro como exemplo, a ribose, que é um açúcar encontrado no RNA, o nome dela é D-ribose, né, para a sua aldose, a aldose D-ribose, e o correspondente dela nas cetoses é D-ribulose. Assim por diante. Bem, monossacarídeos que diferem apenas na posição de um átomo de carbono, eles são denominados de epímeros. Aqui tem alguns exemplos apresentados: D-manose, D-glicose e D-galactose. A D-manose e a D-glicose, elas são epímeros em C2, no qual vocês podem verificar que na manose a hidroxila está do lado esquerdo e na glicose do lado direito. Em relação à configuração dos demais átomos, é igual. Já a D-glicose e a D-galactose, elas são epímeros em C4, né? Com a hidroxila da glicose à direita e a hidroxila da galactose na esquerda. Bem, até então eu tenho mostrado para vocês os monossacarídeos em uma estrutura linear, ou seja, com a cadeia aberta. Porém, as aldotretoses e os monossacarídeos de 5 ou mais átomos de carbono em solução aquosa, eles apresentam estruturas cíclicas. Bom, e como que isso ocorre? O grupo carbonil presente em um aldeído ou uma cetona, eles podem reagir com a hidroxila, ou seja, com essa função álcool dessa mesma molécula, formando aqui uma ligação covalente entre o carbono e o oxigênio dessa hidroxila. Quando isso ocorre, é gerado um M-acetal, no caso de um aldeído, e um M-cetal para uma cetona. Então, isso ocorrendo em uma mesma molécula resulta na estrutura cíclica desse monossacarídeo. Esse carbono da hidroxila ele também pode estar reagindo como segundo álcool. E quando ocorre essa reação, há a formação de uma ligação glicosídica e gerando um acetal completo, ou cetal no caso de uma cetona. Por isso que aqui é chamado de M-acetal ou M-cetal. E quando ele recebe o seu segundo, reage com o segundo álcool,
transforma-se em acetal ou cetal. Se esse álcool está presente em um outro monossacarídeo, esse acetal ou cetal será um disacarídeo. Nessa imagem, vocês também podem observar a formação do carbono M-acetal, devido ser uma aldose. E aqui a gente tem como exemplo a D-glicose. Para que haja formação desse carbono, como eu já havia dito, há a formação de uma ligação covalente entre o carbono C1 e o oxigênio do carbono 5. Então, isso ocorre por um ataque nucleofílico do oxigênio desse carbono C5 em relação ao carbono do grupo carbonil. Quando essa ligação covalente ocorre, há a formação de um novo centro assimétrico. Dessa forma, há também a presença de duas configurações estereoisoméricas possíveis, porque esse ataque, ele pode, dependendo de como ocorra, se é pela frente ou por trás desse grupo, ele pode gerar duas configurações estereoisoméricas distintas, alfa e beta. Carbonos que diferem apenas nessas configurações, eles são denominados de anômeros. Então, aqui, essas duas moléculas de D-glicose são, moléculas anoméricas, por diferirem apenas no carbono, na configuração do carbono M-acetal. E esse carbono M-acetal, ele também é denominado de carbono anomérico. Aqui vocês também podem observar que essa reação, ela é reversível. Por ser reversível, uma molécula na configuração alfa, ela pode se interconverter na configuração beta e uma configuração beta se interconverter a uma configuração alfa. Esse fenômeno é chamado de muta-rotação. Bem, uma outra nomenclatura comum aos monossacarídeos em relação à estrutura cíclica dos mesmos é baseada no número de compostos presente no anel. Então, como vocês podem ver aqui, a glicose, o anel dela é constituído por 6 átomos. Já o anel da frutose, ele é constituído por 5 átomos. Esse anel em 6 átomos, ele se assemelha muito a esse composto pirano. Por sua vez, esse anel de 5 átomos, ele se assemelha a esse composto furano. Então, em relação a esses compostos, análogo a esses compostos, é denominado essa forma de o anel com 6 átomos de piranose e de 5 átomos de furanose. Logo, a glicose, ela pode apresentar os anômeros alfa de glicopiranose e o beta de glicopiranose. Além, é claro, dos anômeros L, mas aqui a gente está mostrando os isômeros mais comuns. Então, em relação à frutose, essa primeira configuração é denominada de alfa de frutofuranose e essa segunda de beta de frutofuranose. Eu não havia mencionado, mas em relação a essas configurações alfa e beta, é denominado de configuração alfa quando a hidroxila do carbono anomérico, ela está do mesmo, ou melhor, de lado oposto do carbono 6, e quando ela está do mesmo lado, é chamada de configuração beta. Aqui, essas moléculas de açúcares,
elas estão sendo representadas em fórmulas de perspectiva de Haworth. A D-glicose, por exemplo, por meio dessa perspectiva, ela aparenta ser uma molécula planar. No entanto, essas moléculas, na verdade, elas tendem a assumir uma forma de cadeira. Aqui está sendo representada duas possíveis formas de cadeiras que podem ser assumidas por essas moléculas. E para que essa configuração, ou melhor, para que essa conformação ocorra, né, de uma conformação X para uma conformação Y, não é necessário que haja a quebra de ligações covalentes, como ocorre na interconvenção de uma configuração alfa para uma configuração beta. Aqui embaixo está sendo representada a forma em cadeira mais comum da D-glicose e também a configuração mais comum da D-glicose é justamente a alfa. Né? Então, destaca aqui a configuração mais comum. Já em relação à frutose, a configuração mais comum, né, é a beta. Além das hexoses simples, no qual a gente acabou de mencionar, a glicose, a frutose, existem também derivados dessas hexoses e esse quadro ele mostra alguns exemplos. Aqui, por exemplo, marcado em azul, representa os derivados da glicose. É comum, por exemplo, a substituição do grupo hidroxila por grupo amino. O grupo amino também é muito comum a condensação dele a ácido acético. Um átomo de carbono ele também pode ser oxidado a um grupo carbonil, dando origem, por exemplo, a esses açúcares ácidos. Enfim, a presença também de grupos metil. Então, vamos analisar cada uma dessas moléculas. A presença, por exemplo, a substituição da hidroxila em C2 por um grupo amino, originando, por exemplo, a glicosamina. Aqui, o grupo amino, ele está condensado a um ácido acético, originando a N-acetil-beta-D-glicosamina. O ácido murâmico, por exemplo, além de apresentar um grupo amino, ele também apresenta esse outro grupo mostrado aqui. O ácido N-acetil-murâmico apresenta esse grupo e o grupo amino acetilado. Esses outros açúcares aqui que não são derivados da glicose, eles apresentam grupos aminos também. Aqui a beta-D-galactosamina e a beta-D-manosamina, derivados da galactose e da manose, desculpa. Aqui, por exemplo, a L-galactose, ela pode também dar origem a beta-L-fucose, pela substituição da hidroxila no carbono 6 por um grupo metil. E a L-manose, ela pode também estar dando origem a L-alfa-raminose por essa mesmo fenômeno, né? Substituição da hidroxila por esse grupo metil. Aqui a presença de alguns açúcares ácidos, justamente pela presença do ácido carboxílico. Aqui essas moléculas elas estão protonadas, porque esses açúcares em pH neutro, eles se encontram dessa forma, né? Então, aqui a representação delas nessa condição. Um ácido bastante conhecido é o ácido N-acetilneuromínico, né? Na verdade, mais conhecido como ácido ciálico. E o que a gente também pode observar aqui é que os açúcares, eles também podem estar fosforilados. Na verdade, esse fenômeno ele é frequente durante a síntese e o metabolismo dos carboidratos. E essa fosforilação, ela permite que esses monômeros, esses açúcares, melhor dizendo, eles permaneçam dentro da célula, uma vez que a membrana celular,
ela não apresenta transportadores para carboidratos fosforilados. E também é importante mencionar que o processo de fosforilação, não só em açúcares, mas em outras moléculas também, ajuda na ativação das mesmas para reações subsequentes. Uma característica interessante de alguns monossacarídeos é que eles podem ser agentes redutores. Ou seja, eles podem ser oxidados por agentes oxidantes relativamente suaves, como o óxido cuproso. Essa característica ela é utilizada, por exemplo, em um teste bastante conhecido como o teste de Fehling, no qual é utilizada uma solução, a solução de Fehling, que contém, além de outros reagentes, o óxido cuproso, ou melhor, o óxido cúprico. O óxido cúprico, ele tem uma coloração azulada. Quando esse óxido cúprico, ele é adicionado à amostra que se quer detectar o açúcar redutor, lembrando que apenas os aldeídos que vão reagir, que vão ser oxidados, ou melhor, as aldoses e as cetoses não serão, o cobre, em contrapartida, ele vai ser oxidado, gerando o óxido cuproso, que é vermelho, diferente, então, do óxido cúprico. Então, justamente devido a essa diferença de coloração, consegue-se determinar se há ou não a presença de açúcares redutores. Lembrando que a aldose ela vai ser oxidada a um ácido carboxílico. Aqui é mostrada a reação mais detalhada, com as moléculas e os grupos que reagem. Lembrando que tanto a forma cíclica como a forma linear em solução, elas estão em equilíbrio. Esse grupo aqui da aldose, ou seja, esse aldeído, grupo aldeído, ele vai ser então oxidado pelo íon cúprico, formando então um óxido cuproso e um ácido carboxílico. Óxido cuproso apresenta coloração avermelhada, dando positivo para o teste. É importante destacar também que não existe somente esse teste Fehling para a detecção de açúcares redutores. Existem também outros testes que têm como base esse mesmo princípio, ou seja, uma reação de óxido-redução. E, inicialmente, por curiosidade, esse teste ele foi utilizado justamente para diferenciar aldoses e cetoses, mas também passou a ser utilizado para o teste de diabetes. Então, foi por muito tempo o teste padrão da diabetes, mas atualmente é utilizado testes mais sofisticados, no qual se utiliza enzimas, ou seja, reações enzimáticas para a detecção desses açúcares. Bem, finalizando então os monossacarídeos, a gente vai comentar um pouco sobre os oligosacarídeos, em especial os disacarídeos. Os oligosacarídeos são aqueles açúcares constituídos por unidades de monossacarídeos, no qual vai apresentar cadeias curtas. E o principal oligosacarídeo é o disacarídeo, que, como o próprio nome sugere, são formados por dois resíduos de monossacarídeos, disacarídeos. E esses resíduos, eles são ligados pela ligação glicosídica, como eu já havia mencionado. Aqui, por exemplo, é representado o disacarídeo maltose. Ele é formado pela condensação do monossacarídeo alfa-D-glicose e o seu anômero beta-D-glicose. E essa ligação ela ocorre entre o carbono 1 da alfa-D-glicose e o carbono 4, melhor mostrado aqui, da beta-D-glicose, formando, portanto, uma ligação glicosídica, e essa ligação ela é denominada de O-glicosídica, justamente pela presença desse átomo de oxigênio unindo essas duas moléculas. A reação de formação desse
desse disacarídeo é uma reação de condensação, no qual há a liberação de uma molécula de água. E o inverso, né, a hidrólise, ocorre a liberação desses monômeros. Existem também as ligações N-glicosídicas. Essas ligações elas são comuns em glicoproteínas, nos nucleotídeos. Como a gente vai falar mais adiante sobre as glicoproteínas, eu trouxe aqui apenas a ilustração desse tipo de ligação nos nucleotídeos, e ela ocorre justamente entre o açúcar, no caso aqui a pentose, e a base nitrogenada. No caso da base púrica, a ligação ocorre entre o carbono 1 da pentose e o nitrogênio 9. E com relação à pirimidina, o nitrogênio que se liga covalentemente a esse carbono é o nitrogênio 1, formando, portanto, a ligação N-glicosídica. Os disacarídeos, assim como os monossacarídeos, eles também podem atuar como agentes redutores. Então, vamos compreender melhor quais as situações que eles podem agir como tal. Então, a primeira molécula que a gente vai analisar é a lactose. A lactose é formada por um monômero de beta-D-galactose e um monômero de beta-D-glicose. Essa numeração entre parênteses, ela está indicando justamente o sentido da ligação glicosídica, ou seja, os carbonos que participam da ligação glicosídica. Nesse caso, o carbono 1 da galactose e o carbono 4 da glicose. Como vocês podem ver também, o carbono 1 da galactose ele é um carbono anomérico e esse carbono ele está participando da ligação glicosídica, enquanto que o carbono anomérico da glicose ele está livre, ele não participa da ligação glicosídica. Nessa situação, quando esse carbono ele está disponível, ou seja, a presença então de um grupo carbonil disponível, ela pode atuar então como um açúcar redutor. Os açúcares redutores, eles apresentam uma nomenclatura característica, digamos assim, para diferenciar uma extremidade não redutora da extremidade redutora. No caso, o primeiro monômero que aparece na nomenclatura deve ser da extremidade não redutora, nesse caso aqui do resíduo de galactose. Também é identificado, como vocês podem ver, a configuração adotada por esse monômero, o tipo de isômero e também o tipo de anel. E para facilitar essa nomenclatura, também é utilizada a forma abreviada da mesma. Portanto, aqui a lactose é uma beta-D-galactopiranosil 1,4. O sentido da ligação glicosídica, beta-D-glicopiranose. Então, vamos para uma segunda molécula. Será que a sacarose ela é um açúcar redutor? A sacarose ela é constituída pelo monômero de beta-D-frutose e um monômero de alfa-D-glicose. Nesse caso, a gente observa que o carbono anomérico, tanto da frutose quanto da glicose, estão participando da ligação glicosídica. Portanto, a sacarose é um açúcar não redutor. Isso é interessante porque, não sendo um açúcar redutor, essa molécula ela é mais estável, ela não está propícia, né, à oxidação. E é justamente por isso que as plantas utilizam a sacarose como reserva energética. E a trialose? Bom, assim como a sacarose, os dois carbonos anoméricos dessa molécula também participam da ligação glicosídica, portanto, é um açúcar não redutor. Então, finalizando a segunda classe de carboidratos, ou seja, os oligosacarídeos, a gente vai falar sobre a terceira e última classe,
dos polissacarídeos, também denominados de glicanos. A maioria dos carboidratos na natureza, encontrados na natureza, eles ocorrem, né, na forma de polissacarídeos, e esses polímeros, eles possuem uma de média a alta massa molecular. Eles são constituídos por mais de 20 unidades, sendo que alguns têm centenas e milhares de unidades, e eles diferem um dos outros por algumas características, né? Sendo elas a identidade desses monossacarídeos, que constitui esse polímero, o comprimento das cadeias, os tipos de ligações e o grau de ramificação. Existem dois grandes grupos de polissacarídeos, os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. Como o próprio nome sugere, os homopolissacarídeos eles são constituídos por espécies monoméricas idênticas e os heteropolissacarídeos por espécies monoméricas distintas. Então, eles podem também ainda ser divididos em não ramificado e ramificado. E aqui, por exemplo, nos heteropolissacarídeos está mostrando, né, que apresentam de 2 ou mais, nesse caso, 2 tipos de monômeros, mas existem heteropolissacarídeos que vêm apresentar uma diversidade bem maior de monômeros. E aqui, múltiplos tipos de monômeros ramificado, como mostrado nessa imagem. Agora vamos iniciar de forma mais detalhada falando sobre os homopolissacarídeos. Vou citar alguns exemplos desses carboidratos e também a principal função exercida por estes. A primeira delas é de estocagem de combustível. Essa função ela é exercida por homopolissacarídeos como o amido. O amido ele é constituído por 2 unidades distintas, a amilose e amilopectina. Essas unidades de polissacarídeos, elas apresentam em sua constituição apenas monômeros de D-glicose. Na amilose, ela é apresentada apenas como uma cadeia linear, não apresenta ramificação. As ligações são do tipo alfa 1,4. E já em relação à amilopectina, ela também apresenta uma cadeia linear alfa 1,4, porém nos pontos de ramificação, já que esse polissacarídeo é ramificado, distinguindo da amilose, nos pontos de ramificação, o tipo de ligação glicosídica encontrada é do tipo alfa 1,6. Aqui é uma representação desse polissacarídeo, no qual em azul é representado a cadeia de amilose e em preto de amilopectina. Aqui em vermelho também é mostrando os pontos de ramificações alfa 1,6. Essa molécula ela ocorre de forma compacta no interior das células vegetais, em forma de grânulos. E um segundo homopolissacarídeo que apresenta essa função de estocagem, de reserva, é o glicogênio. O glicogênio, por sua vez, ele já é encontrado em células animais. A estrutura do glicogênio ela é muito semelhante à amilopectina, ou seja, ele apresenta uma cadeia principal de D-glicose, os monômeros unidos por ligações alfa 1,4 e pontos de ramificações com ligações alfa 1,6. A diferença entre o glicogênio e a amilopectina é que no glicogênio há um número maior de ramificações. Essas moléculas elas também encontram-se no interior das células animais de forma compacta. No caso, o glicogênio ele apresenta-se mais compacto do que o amido. E mais especificamente, as células que vão constituir um grande número de glicogênio são os hepatócitos. Nesse slide, por exemplo, é mostrado uma imagem de microscopia eletrônica de um hepatócito.
E como vocês podem observar, aqui em azul está representado os grânulos de glicogênio, né? São bastantes grânulos presentes no citosol dessas células. E esses grânulos também eles estão ligados às enzimas responsáveis pela degradação do glicogênio. E um questionamento: por que a célula ela não armazena glicose, né, em sua forma monomérica, ao invés de glicogênio? Vocês saberiam responder? Bom, para quem já leu o capítulo de carboidratos, sabe essa resposta. O glicogênio, a concentração do mesmo dentro da célula é de 0,01 micromolar, né? Uma concentração pequena, relativamente pequena, quando comparado com a concentração equivalente que seria da glicose caso ela estivesse na sua forma monomérica, ou seja, essa concentração seria de 0,4 molar, uma concentração muito alta. Então, essa concentração muito alta seria inviável à célula por duas questões, né? A primeira delas é a osmolaridade, ou seja, como essa concentração é muito maior no meio intracelular do que no meio extracelular dissoluto, a célula tenderia a osmose, ou seja, a passagem de água para o meio intracelular, podendo ocasionar o rompimento dessas células. E a segunda questão é em relação à barreira energética. Com esse número alto, né, de glicose, a glicose proveniente de outras fontes, por exemplo, a glicose externa, ela não poderia ser transportada para o interior das células, como normalmente acontece. Então, haveria um acúmulo, ou seja, isso ocorre porque, né, como a concentração no meio intracelular seria bem menor, no meio extracelular seria bem menor em relação ao intracelular, ocorreria uma barreira energética muito alta, desfavorável para que essa molécula fosse transportada para o interior. Então, devido a esses fatores, que a célula armazena a glicose em sua forma compactada, em sua forma de polissacarídeo, que é o glicogênio. Uma outra função desempenhada pelos homopolissacarídeos é a estrutural, aqui representada pela celulose. A celulose é um polissacarídeo constituinte da parede celular vegetal. Semelhante à amilose do amido, esse polissacarídeo ele é constituído por resíduos de D-glicose. Também ela não apresenta ramificações e esses polímeros, eles são constituídos de 10.000 a 15.000 resíduos de D-glicose. Porém, diferente da amilose, a configuração dos resíduos de glicose são diferentes, ou seja, estão na configuração beta na celulose, diferente da amilose, que apresenta a configuração alfa. E essa mudança de configuração garante propriedades bastante distintas entre esses dois homopolissacarídeos, principalmente com relação à organização estrutural desses homopolissacarídeos e também propriedades físicas, por exemplo. Aqui, como vocês podem observar, a celulose ela estabelece com suas unidades de polissacarídeos ligações de hidrogênio, então isso torna a estrutura também altamente compacta e resistente, uma característica que é interessante para a parede celular desses vegetais. E também, devido a essa interação de hidrogênio entre essas unidades,
A água ela não vai conseguir, né, interagir com a celulose, portanto a celulose, diferente do amido, é um homopolissacarídeo insolúvel. Uma importante aplicação da celulose e de outros açúcares que constituem a parede celular vegetal é na produção do etanol de segunda geração. Lembrando que o etanol de primeira geração, aqui no Brasil, por exemplo, é obtido a partir do caldo de cana. O caldo de cana nada mais é do que a sacarose da cana-de-açúcar, então um disacarídeo simples. Porém, também tem dado grande importância na utilização dos resíduos gerados por essa matéria, por essa biomassa, e também outros resíduos agroindustriais voltados para a produção de etanol a partir, né, da biomassa vegetal. E para a produção do etanol de segunda geração, é necessário uma etapa adicional, né, diferente do etanol de primeira geração, que é a hidrólise enzimática. Essa hidrólise enzimática, ela vai permitir, então, a liberação desses monômeros de açúcar. E isso permite, então, o uso desses monômeros na fermentação, ou seja, na produção de álcool a partir de, aqui, por exemplo, da glicose. As leveduras, elas só vão conseguir, que são utilizadas nesse processo, só vão conseguir utilizar o açúcar para obtenção de energia, estando esse açúcar na sua forma mais simples. Então, por isso esse processo adicional de hidrólise enzimática, para liberar esses açúcares dessas unidades, desses homo ou heteropolissacarídeos. Portanto, uma vez estando ali no meio a glicose, após esse processo de hidrólise enzimática, as leveduras, por fermentação alcoólica, vão produzir, então, vão utilizar essa glicose para a produção de ATP e vai gerar, portanto, o etanol e o dióxido de carbono. E esse etanol é justamente o produto de grande interesse para a indústria sucroalcooleira. Esse quadro ele vem apresentando um resumo das principais características dos homopolissacarídeos que a gente discutiu até agora: celulose, o amido e o glicogênio. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para a celulose e o glicogênio. Como eu havia dito, a celulose ela possui a glicose em sua configuração beta e o glicogênio em sua configuração alfa. E devido a essa característica, a degradação desses polissacarídeos ocorre por enzimas distintas. As enzimas que atuam na celulose são denominadas de celulases e que atuam no glicogênio são denominados de alfa-amilases e glicosidases, né? Devido, por exemplo, à presença das ramificações, então, a presença de dois tipos diferentes de enzimas. A maioria dos vertebrados, eles não conseguem aproveitar os açúcares provenientes da celulose justamente porque eles não possuem celulases. Alguns conseguem aproveitar, né, não porque eles possuem essas enzimas, mas porque eles vivem em simbiose com outros, com micro-organismos, por exemplo, que possuem essas enzimas e conseguem aproveitar o mesmo. E nós, semelhante a outros animais, nós não possuímos celulases, nem também convivemos em simbiose com micro-organismos que possuem essas enzimas. Por isso que a gente não consegue aproveitar a glicose da celulose, somente do glicogênio, né? Uma vez que a gente possui essas enzimas. Lembrando que as enzimas, elas possuem estereoespecificidade. Então, por isso que elas vão distinguir de um carbono na configuração beta de um carbono na configuração alfa. Um outro importante homopolissacarídeo que exerce função estrutural é a quitina.
ela semelhante à celulose, é um homopolissacarídeo linear, apresenta também ligações do tipo beta 1,4, porém, diferente da celulose, o resíduo de monossacarídeo é um N-acetil beta-D-glicosamina. Essa hexose é derivado da beta-D-glicose, no qual a gente observa que a diferença ocorre no carbono 2 desse açúcar, no qual há a substituição da hidroxila, do carbono 2 da glicose, por um grupo amina acetilado. Também semelhante à celulose, essas estruturas formam fibras longas e são os principais constituintes do exoesqueleto dos artrópodes. A quitina ela é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, depois da celulose. Em relação ao enovelamento dos polissacarídeos, é um processo bem similar ao que ocorre com as proteínas. Então, como vocês podem observar aqui por meio dessas estruturas, desses 2 carbonos aqui da celulose, os mesmos que são representados por anéis rígidos, eles possuem aqui, demonstrado por essa seta, uma livre rotação entre os carbonos que constituem a ligação glicosídica. A mesma situação é observada também em outros resíduos, como por exemplo da amilose e da dextrana. Essa rotação ela vai ser influenciada principalmente pelos substituintes desses anéis, né? E os tipos de substituintes e o volume dos substituintes. É semelhante às cadeias laterais que estão presentes nos aminoácidos. E de acordo com esses substituintes, essas moléculas elas vão adotar uma conformação preferencial, né, em relação a outras, uma conformação, portanto, que apresenta uma maior estabilidade. E também semelhante à estabilidade que ocorre na estrutura tridimensional das proteínas, aqui nos polissacarídeos, as ligações, as interações que vão possibilitar a estabilização da estrutura são justamente as ligações fracas, como as ligações de hidrogênio, as ligações hidrofóbicas, Van der Waals, as ligações eletrostáticas. E como vocês podem observar, nos monossacarídeos, nos polissacarídeos, de um modo geral, existe um grande número de hidroxilas. Então, o principal tipo de interação que vai governar a estabilidade dessas estruturas são as ligações de hidrogênio. A estrutura tridimensional mais estável para as cadeias que são ligadas por ligações do tipo alfa 1,4 é justamente essa estrutura helicoidal mostrada aqui para amilose, né, que constitui o amido. E como vocês também podem observar, esses anéis rígidos, eles formam um em relação ao outro um ângulo de 60 graus. E devido a isso, em cada volta dessa estrutura helicoidal, ela é constituída por 6 resíduos de monossacarídeos, nesse caso de D-glicose. Pelo fato da amilose ela não possuir ramificação, essa estrutura ela é mais definida, ela é mais regular, e isso permite, por exemplo, a cristalização e, consequentemente, a determinação da estrutura dessa molécula. Uma outra característica interessante é que a amilose ela tem uma conformação adequada que permite o alojamento, a ligação de átomos de iodo, e a formação desse complexo amilose e iodo, ele apresenta uma coloração característica. E devido a esse fenômeno, se utiliza então o iodo para detectar a presença de amido em uma determinada amostra. Então, de um modo geral, os monossacarídeos que apresentam essa configuração e são unidos por ligações alfa 1,4, como também o glicogênio e a amilopectina, eles tendem também
a assumir essa conformação, deixando claro que na amilose, por não possuir ramificação, ela é mais definida. E é justamente devido a essa característica que se observa, então, a presença dos grânulos de amido e glicose, né? Esses grânulos que armazenam monossacarídeos na célula. Já em relação à celulose, devido à presença de ângulo de 180 graus entre os resíduos dos seus monossacarídeos, a conformação mais estável que a mesma tende a adotar é justamente uma cadeia estendida ou reta. Então, aqui representando essa fibra de celulose, no qual aqui há duas cadeias de celulose, e essas cadeias elas estão interagindo por meio de ligações de hidrogênio, que é uma característica que eu já havia citado, e devido às inúmeras interações, né, possíveis entre essas cadeias de celulose, há a formação de fibras de celulose, que são estruturas altamente compactas e insolúveis. Agora a gente vai falar sobre os heteropolissacarídeos, no qual, como eu já havia mencionado, eles possuem açúcares diferentes na sua constituição, e a primeira função que a gente vai discutir é a estrutural desses açúcares. Um importante heteropolissacarídeo é o peptidoglicano. O peptidoglicano ele tem uma porção peptídica e uma outra porção glicana, né, de açúcares. Essa porção glicana que representa o heteropolissacarídeo, né, devido ele ser constituído por dois açúcares, o N-acetil-beta-D-glicosamina e o ácido N-acetilmurâmico, açúcares derivados da glicose. E esse peptidoglicano, ele é o principal constituinte da parede celular de bactérias. Ele se encontra em maior quantidade, principalmente, né, nas bactérias gram-positivas. Aqui, por exemplo, é mostrado a estrutura da parede celular da bactéria gram-positiva Staphylococcus aureus. E nessa imagem maior, a gente observa aqui a organização desse peptidoglicano. Então, as unidades dos açúcares, elas são intercaladas, né? Aqui em verde é representado o ácido N-acetilmurâmico e em vermelho o N-acetilglicosamina. Então, são alternados as unidades de açúcares, e esses açúcares, né, apresentados aqui em uma cadeia linear, eles são unidos por meio de cadeias curtas, peptídicas, né, formando aqui essas ligações cruzadas. No Staphylococcus, quem estabelece essa ligação cruzada é a pentaglicina. E, de acordo com outras bactérias, essas ligações também elas podem variar. E aqui também é interessante que a gente observa a presença de aminoácidos não somente na sua forma L, mas também isômeros D, então uma grande variedade, diversidade de moléculas. E uma curiosidade com relação ao antibiótico penicilina, ele atua justamente evitando a formação dessas ligações cruzadas. E não havendo essa formação, a parede bacteriana ela torna-se fraca e, consequentemente, essa bactéria ela acaba sendo rompida devido à osmose, né, a entrada de água dentro dessas células. Um outro importante heteropolissacarídeo que também exerce função estrutural são os glicosaminoglicanos. Esses polissacarídeos, eles são encontrados na matriz extracelular, também denominado de MEC, é um dos constituintes da matriz extracelular. Essa matriz ela está presente no espaço, né, extracelular dos tecidos conjuntivos. Ela é um material que se assemelha a um gel e é justamente essa matriz que permite o contato das células e também um meio para que haja a difusão de nutrientes, de oxigênio. E, pois bem, os glicosaminoglicanos, eles possuem como características unidades de sacarídeos repetidas. Essas unidades, elas podem ser a N-acetilglicosamina
ou N-acetilgalactosamina deve ter obrigatoriamente um desses monossacarídeos, e o segundo geralmente é um ácido urônico. Uma outra característica também é que esses monossacarídeos eles podem conter grupos sulfato esterificados. Então, dependendo da organização dessas unidades de sacarídeos, dos tipos de monossacarídeos encontrados e também da presença desses grupos sulfato, vai variar os tipos de glicosaminoglicano. Aqui eu vou estar apresentando para vocês os principais glicosaminoglicanos, no qual eu vou dar enfoque mais na constituição dessas moléculas. O primeiro deles é o ácido hialurônico, é constituído por uma unidade ácido D-glicurônico e N-acetilglicosamina. Esses dois açúcares eles estão sendo ligados por uma ligação glicosídica do tipo beta-1,3, e o ácido hialurônico ele possui aproximadamente 50.000 número de disacarídeos por cadeia. O sulfato de condroitina, por sua vez, ele é constituído pelo ácido D-glicurônico e N-acetilgalactosamina. Ele também apresenta uma ligação glicosídica do tipo beta-1,3 e, diferente do ácido hialurônico, a gente já observa que a presença de um grupo sulfato. Ele possui entre 20 e 60 unidades de disacarídeos por cadeia. O queratan sulfato, ele é constituído por uma molécula de um monossacarídeo galactose e o N-acetilglicosamina. Então, diferente dos outros dois glicosaminoglicanos, aqui não há a presença de um ácido urônico, e sim a presença de uma galactose. Ele também apresenta um grupo sulfato, e aqui a ligação glicosídica já é do tipo beta-1,3. Também possui em torno de 25 unidades de sacarídeos por cadeia. A heparina, por sua vez, ela é constituída pelo ácido hidurônico e glicosamina. E diferente também das outras moléculas, ela apresenta uma ligação glicosídica do tipo alfa-1,4. E também é interessante notar que essa molécula, ela possui bastantes grupos sulfatos, então isso garante uma alta carga negativa a essa molécula. Ela apresenta entre 15 a 90 unidades de sacarídeos por cadeia. Bom, a gente finalizou por aqui a parte dos heteropolissacarídeos. E agora a gente vai começar um novo tema, que são os glicoconjugados. Ao longo da aula, a gente discutiu, ou melhor, eu apresentei a vocês algumas funções exercidas pelos carboidratos, como, por exemplo, a função estrutural, a função de armazenamento, e uma outra e importante função desempenhada pelos carboidratos são de transportadores de informação, que são desempenhados principalmente pelos glicoconjugados. Então, alguns vão, por exemplo, fornecer comunicação entre células e a membrana extracelular, o endereçamento de proteínas, a degradação de proteínas, no caso de proteínas, por exemplo, mal formadas, e também podem fornecer pontos de reconhecimento para moléculas de sinalização extracelulares, ou até também ponto de reconhecimento para micro-organismos se aderirem e entrarem em células hospedeiras. Ao longo dos slides eu vou estar apresentando com mais detalhes algumas dessas funções, né, que são desempenhadas por esses glicoconjugados. Aqui a representação dos principais glicoconjugados que eu vou estar apresentando para vocês, que no caso são as glicoproteínas, os proteoglicanos e os glicoesfingolipídios. Aqui a representação desses glicoconjugados presentes na membrana plasmática de uma célula, e devido à grande presença dessas estruturas, isso torna a superfície da célula uma superfície rica em informações, e essa superfície também ela é denominada
de glicocálice, ou melhor, esses carboidratos que estão presentes na superfície celular são denominados de glicocálice. O primeiro glicoconjugado que eu vou estar apresentando para vocês são os proteoglicanos. As nossas células, elas sintetizam aproximadamente 40 tipos de proteoglicanos e esses glicoconjugados, eles geralmente desempenham a função de organizadores de tecidos e outras atividades, como a ativação de fatores de crescimento e adesão. Esses glicoconjugados, eles são encontrados na MEC, ou seja, na matriz extracelular, e também são encontrados na membrana plasmática das células, como proteínas integrais de membrana. Existem duas principais famílias de proteoglicanos, os sindecanos e os glipicanos, no qual a gente vai estar comentando mais detalhadamente sobre cada uma delas. Aqui é uma representação geral dos proteoglicanos e a gente verifica aqui que ela é constituída por um núcleo proteico e ligado a esse núcleo proteico há vários glicosaminoglicanos, como a condroitina sulfato e o queratan sulfato. Esses glicosaminoglicanos, eles estão ligados a esse core proteico por meio de um resíduo de serina da proteína e um resíduo de xilose do açúcar. Esse resíduo de serina com a xilose estabelece uma ligação do tipo O-glicosídica, no qual o carbono anomérico desse resíduo interage com a hidroxila do resíduo de serina. E essa estrutura, aqui em azul, ela é denominada de ponte tetrasacarídica, justamente porque é ela que vai estabelecer a conexão desse cerne proteico e do glicosaminoglicano. Aqui, por exemplo, está sendo representado uma molécula de sindecano e uma molécula de glipicano. O sindecano, ele possui um domínio membranar e um domínio extracelular. Seu domínio extracelular, ele contém de 3 a 5 glicosaminoglicanos. Os mais comuns são o heparansulfato e o sulfato de condroitina. Já o glipicano, ele está ancorado, ou melhor, ele está ligado à membrana plasmática por meio de uma âncora lipídica, a âncora de GPI. A sua porção proteica, ela está ligada geralmente a 2 ou 3 glicosaminoglicanos, aqui também representado pelo heparansulfato. E a gente observa também aqui a presença de pontes de sulfeto estabilizando esse domínio proteico desse glicoconjugado, ou seja, desse proteoglicano. Essa porção proteica, ela contém 14 resíduos de cisteína conservados e são justamente esses resíduos que proporcionam, então, essas ligações de sulfeto. Bom, analisando melhor o heparansulfato, a gente observa que ele contém domínios característicos. O domínio Na, que ele é constituído pelo ácido glicurônico e o N-acetilglicosamina, que aqui eles estão sendo apresentados na sua forma não modificada, enquanto que o domínio NS, eles apresentam esses carboidratos modificados, ou seja, com a presença de grupos sulfatos. Uma característica também interessante que a gente pode observar por meio dessa imagem é a presença de sítios de clivagem nesses proteoglicanos. Isso é interessante porque a célula, ela pode então clivar liberar esses proteoglicanos e está assim alterando a sua superfície, modificando essa superfície. E isso é um processo altamente controlado. E isso ocorre principalmente em células em proliferação, como, por exemplo, as células cancerígenas. Uma característica das moléculas de proteoglicanos é que elas podem estar formando agregados proteoglicanos. Esse agregado ele é mostrado
nessa figura. Então, a gente verifica aqui uma estrutura supramolecular, no qual ela é composta de uma proteína, ou melhor, de um ácido hialurônico central. Esse ácido hialurônico ele está ligado por intermédio de proteínas de ligação a uma proteína central, que é o agrecano, e esse agrecano, por sua vez, ele está sendo ligado covalentemente com glicosaminoglicanos, no caso, o sulfato de condroitina em grande quantidade aqui e alguns queratans sulfato. Então, toda essa estrutura, ela representa um agregado proteoglicano e a gente verifica que à medida que essas unidades elas vão se formando, há um grande aumento no tamanho delas. E o agregado final, ele resulta em um tamanho que equivale mais ou menos o mesmo volume de uma célula bacteriana. A gente verifica aqui, né, por essa imagem de micrografia, uma única molécula de agrecano. Então, a gente observa que essa única molécula, né, ela já apresenta um tamanho já bastante grande, e esse tamanho, como eu havia falado, esse agregado ele torna-se maior ainda quando vários dessas moléculas de agrecano interagem com o ácido hialurônico, formando então os agregados proteoglicanos. Esses agregados, eles interagem com o colágeno da matriz extracelular das cartilagens, e essa interação ela ajuda na resistência à tensão, melhor dizendo, e à estabilidade desse tecido. Um outro importante glicoconjugado são as glicoproteínas. As glicoproteínas, elas apresentam a sua porção glicana menor, ramificada e estruturalmente mais diversa quando comparado com a porção glicana, ou seja, os glicosaminoglicanos dos proteoglicanos. Essas glicoproteínas, elas apresentam na sua porção carboidrato de 1 a 70% da massa dessa molécula, e metade das proteínas dos mamíferos são glicosiladas, ou seja, são glicoproteínas. Aqui nessa figura é mostrado a ligação de um monossacarídeo presente nessa porção glicana a um aminoácido constituinte da porção proteica desse glicoconjugado. Então, nesse primeiro exemplo, mostrada aqui a ligação do açúcar por meio da sua extremidade redutora a um grupo hidroxila de um resíduo serina, formando então aqui uma ligação O-glicosídica, também chamado, né, essa estrutura, essa ligação de O ligado. Aqui, esse carboidrato ele já está fazendo uma ligação com o nitrogênio do grupo amida, desse aminoácido, a asparagina, e formando, portanto, uma ligação N-glicosídica. Portanto, ele está N-ligado. Aqui são alguns exemplos de cadeias desses glicoconjugados. Então, a gente percebe aqui que varia desde uma cadeia mais simples, sem ramificações, a cadeias ramificadas, apresentando uma variedade de monossacarídeos e uma variedade também de tipos de ramificações. Então, diferenciando esses glicoconjugados, essas glicoproteínas, dos proteoglicanos. Além de oligosacarídeos ligados a proteínas, há também oligosacarídeos, carboidratos ligados a lipídios. E essas moléculas são chamadas de glicolipídios. Um glicolipídio que eu vou estar apresentando para vocês são gangliosídeos. Esses gangliosídeos, eles estão presentes na membrana plasmática, são lipídios de membrana, destacando que são membrana plasmática de células eucarióticas. Eles contêm ácido siálico, e aqui é uma representação da localização dessa molécula na membrana plasmática e a estrutura da mesma. Então, a gente verifica
que a porção que interage com a membrana plasmática é justamente a lipídica, formada por duas cadeias de ácidos graxos, e da porção polar, porção externa, extracelular, há que a presença de oligosacarídeos, no qual aqui é destacado, por exemplo, a presença do ácido siálico e também aqui está sendo representado outros monossacarídeos. Um outro importante glicolipídio são os lipopolissacarídeos, também conhecidos como LPS. Esses glicoconjugados eles estão presentes na membrana externa de bactérias gram-negativas. Aqui tem uma representação da localização desse lipídio e também aqui a representação molecular, estrutura molecular desse glicolipídio. Então a gente observa que o LPS ele é formado, no caso, esse LPS é da bactéria Salmonella typhimurium. Ela apresenta, como vocês podem observar, 6 ácidos graxos na porção lipídica e dois açúcares glicosamina, que por sua vez, um desses açúcares realiza uma ligação glicosídica com um oligosacarídeo complexo. Essa porção que abrange esses ácidos graxos e esses 2 açúcares é chamado de lipídio A, e também ela é denominada de endotoxina. Essa porção ela é comum às bactérias gram-negativas. Entretanto, essa cadeia O específica, como o próprio nome sugere, ela já vai ser espécie específica, e é justamente essa porção que diferencia o sorotipo das bactérias gram-negativos, ou seja, é justamente essa porção que desencadeia uma resposta imune a indivíduos, por exemplo, que entram em contato com essas bactérias gram-negativas. E finalizando, o último tema no qual eu vou estar apresentando para vocês é a glicobiologia. A glicobiologia é o estudo tanto da estrutura e da função desses glicoconjugados que eu acabei de mostrar para vocês. E, sem dúvidas, é um ramo que cada vez vem ganhando mais destaque, justamente porque os carboidratos eles têm demonstrado ser moléculas altamente informativas, justamente devido à variedade de tipos de monossacarídeos, de ligações, de arranjos. São moléculas que apresentam um número de informação bem maior se a gente comparar com os ácidos nucleicos, com as proteínas. Então, esse campo da glicobiologia ele tem crescido cada vez mais, né? Analisando, estudando então essas moléculas que possuem também propriedades informativas. Uma dessas moléculas, né, é a lectina. A lectina ela é uma proteína que possui um domínio de alta afinidade a carboidratos, e elas são encontradas em todos os organismos. Uma importante família de lectina são as selectinas, elas estão presentes nas membranas celulares, e essas proteínas, elas atuam justamente controlando o reconhecimento e a adesão celular, como é mostrado nesse processo. Ou seja, na migração de leucócitos, de células do sistema imune até um sítio de inflamação. Então, como mostrado aqui, essa proteína, a selectina P, que está na superfície dessa célula endotelial, ela vai interagir com o seu receptor, ou seja, com um oligosacarídeo específico que está presente na membrana do leucócito. E uma vez que ela interage com esse oligosacarídeo, que vai estar presente, por exemplo, nas glicoproteínas,
ele vai promover a desaceleração desse leucócito e vai permitir então que esse leucócito ele vá rolando, né, mais lentamente sobre essas células dos capilares sanguíneos. Então isso vai permitir que esses leucócitos eles possam migrar para o sítio de inflamação, né, atuando aqui no controle desse processo. Esse outro slide, ele já vem mostrando a interação da lectina com o seu carboidrato, aqui no caso uma manose 6-fosfato. Então, ele mostra justamente, como diz até o próprio texto, o Lang, a requintada complementariedade entre essas duas moléculas. Então, aqui a gente observa inúmeros interações de hidrogênio entre os resíduos de aminoácido que constituem esse sítio de ligação com os átomos dessa molécula de açúcar. E há também aqui a presença de um átomo de magnésio, ou melhor, manganês, presente no sítio de ligação dessa proteína. E a lectina, ela apresenta um domínio chamado de domínio de ligação a carboidratos, é justamente o domínio que está aqui, né, que presente nesse sítio de ligação, que vai interagir com esses carboidratos. A afinidade desse sítio em relação ao carboidrato é relativamente baixa, porém uma característica interessante das lectinas é que elas possuem mais de um sítio, mais de um domínio, melhor dizendo, de ligação a carboidratos. Então isso acaba aumentando as possibilidades de ligação, de interação com os carboidratos e consequentemente aumentando então a afinidade dela pelos mesmos. Uma outra característica das lectinas é que esse resíduo aqui em específico, o de histidina na posição 105, ele que está interagindo, ou melhor, realizando uma ligação de hidrogênio com oxigênio dessa manose, quando em pH ácido, ele libera esse açúcar. E isso é interessante porque esse fenômeno ele é utilizado justamente para transportar proteínas ou enzimas do complexo de Golgi para os lisossomos. Então, vesículas do complexo de Golgi, no qual apresenta lectinas, elas se ligam então a glicoproteínas e quando elas se fundem às vesículas pré-lisossomais devido ao pH ácido, elas vão então liberar essas glicoproteínas, né, uma vez que elas estarão interagindo com a porção carboidrato dessas glicoproteínas, liberando então no interior dos lisossomos. Bom, então, além das interações altamente específicas, como a gente verificou no slide anterior, entre uma lectina e uma manose 6-fosfato, há também interações mais gerais, digamos assim. Aqui, por exemplo, está representando uma interação entre um carboidrato, no qual apresenta na sua posição superior uma região que ela é rica em hidroxilas, então mais polar, e outra que é pobre em hidroxilas, portanto é mais apolar. Então essa região mais polar vai interagir com outra região polar da proteína, da lectina nesse caso, e a região apolar com o lado hidrofóbico, a porção hidrofóbica dessa proteína. É claro também que as inúmeras ligações, tanto hidrofílicas, ou melhor, de interações de hidrogênio, quanto também hidrofóbicas, o aumento na quantidade dessas interações também vai aumentar a especificidade entre a lectina e o carboidrato. E essa imagem aqui, ela basicamente vem apresentando um resumo do que eu vim apresentando para vocês nos últimos slides, no qual aqui a gente tem aqui a presença de glicoproteínas de membrana, que apresenta então esses carboidratos na superfície da membrana, sendo reconhecidos por lectinas de micro-organismos. E justamente essa interação vai promover o reconhecimento
dessa célula hospedeira e vai promover então a invasão por esses micro-organismos. Nesse caso aqui, o leucócito também reconhecendo aqui a selectina P, como eu havia mencionado na questão da migração até um sítio de infecção, né, que ajuda no processo de diminuir a velocidade dessas células quando elas estão percorrendo ali os vasos sanguíneos. Aqui no caso já está mostrando um processo de endereçamento que eu mencionei de enzimas lisossomais. Então, de fato, os carboidratos eles apresentam uma grande variedade de atividades biológicas, né, no qual a gente viu no decorrer da aula, não só a famosa capacidade, função estrutural e de armazenamento, mas também informativa, como está representando por essa última imagem. Bom, eu termino aqui essa aula. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar um e-mail e obrigada a todos.